Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Srs. Secretários, Senhoras e Senhores Deputados. O Governo Regional, coligação PSD-CDS, apresenta nesta Casa o Orçamento para 2023. Um orçamento para um ano que se prevê de dificuldades económicas e financeiras para os madeirenses e porto-santenses. Um ano em que se fará sentir a subida das taxas de juros e a baixa do poder de compra. Um ano em que teremos muitas famílias a passar dificuldades devido ao desemprego, aos baixos salários, à subida dos preços dos bens alimentares essenciais, à subida do preço da eletricidade, dos combustíveis, do gás e etc. Um ano em que ter um filho na creche ou noutro nível de ensino vai ser mais dispendioso para as famílias. E o que faz o Governo Regional? Apresenta um orçamento que deixa de ser um orçamento social, que deixa de reforçar verbas para a educação, para a saúde e para a inclusão e cidadania. Contudo, o PIDAR diz-nos que a Secretaria Regional, com mais investimento, é a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, com 40%, ou seja, cerca de 314 milhões de euros dos mais de 775 milhões de euros previstos para o PIDAR. E destes milhões de euros, a maior fatia vai para o investimento em municípios governados pelo PSD e afins, como, por exemplo, para Funchal, para a Calheta, Câmara de Lobos, Porto Santo e São Vicente. Este é um orçamento que, relativamente às autarquias locais, prevê uma dotação orçamental de mais de 5,6 milhões de euros destinada aos municípios com contratos de programa em execução e, curioso, são municípios, e quais são esses municípios? Calheta, Câmara de Lobos, Funchal e São Vicente. E, como é óbvio, são municípios governados pelo PSD. E porquê? Porque, relativamente aos municípios que não são governados pelo PSD, nomeadamente do que a Santa Cruz diz respeito, em anos anteriores, o Governo Regional nem se dignou responder às propostas de projetos para contratos de programa e até à presente data ainda não respondeu às propostas apresentadas este ano, 2022, para que pudessem ser integradas no orçamento para 2023. Este é um orçamento regional que prevê a maior receita fiscal de sempre, que prevê uma receita extraordinária de quase 60 milhões de euros, que é o mesmo que dizer que o Governo Regional vai receber de todos nós, contribuintes, a maior receita fiscal de sempre e que depois vai utilizá-la nas medidas governativas propostas por um Governo de coligação despesista e que se preocupou, ao longo dos últimos 3 anos de mandato, em salvaguardar interesses de alguns em detrimento do bem comum, em prometer e não cumprir, em governar para interesses instalados. Em suma, um Governo com muitas lacunas na sua ação governativa. Este é um orçamento que reflete a preocupação de um Governo em ajudar financeiramente as casas do povo, mas que não tem a mesma disponibilidade financeira para ajudar as freguesias, as juntas de freguesias, tal como acontece, por exemplo, nos Açores, em que o Governo Regional irá apoiar as juntas de freguesia até um valor máximo de 100 mil euros por cada junta de freguesia. Estamos perante um orçamento que reflete uma opção de governação que atribui mais verbas para a construção de um campo de golfe, ou seja, 20 milhões de euros, valores muito superiores aos 9 milhões de euros destinados às medidas de combate às listas de espera por via de um projeto de recuperação de cirurgias e restante atividade clínica. A realidade, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é que tem vindo a aumentar a pobreza envergonhada na região autónoma da Madeira e à qual pertencem muitas famílias da classe média. Aquelas famílias que, com os seus baixos vencimentos, tudo pagam, cumprem com os seus compromissos e despesas fixas e depois não têm direito a apoios. Não são abrangidos pelo PROAGES, pelo Programa de Gás Solidário, pelos apoios dados por via da Ação Social Escolar e etc. Portanto, pagam e mais nada. Porque medidas que os iriam ajudar, como a baixa do IVA, a gratuidade de manuais para todos os níveis de ensino, as creches gratuitas, o Governo Regional teme em não querer implementar porque vai perder receita e é preciso subsidiar os interesses instalados. Este é um orçamento que propagandeia apoios sociais de um Governo que se vangloria por apoiar tanta gente, tentando fazer esquecer que a situação social e real dos madeirenses e porto-santenses se deve
às políticas implementadas pelo PSD e agora pelo CDS ao longo de mais de 40 anos de governação. O mal que agora existe já vem do passado e das políticas do PSD, que sempre se preocupou em se governar em vez de governar para o povo. Políticas essas que levaram à criação de monopólios e de governação para interesses instalados em detrimento do bem comum. Infelizmente, foram, e algumas continuam a ser, políticas sociais de fachada e de aparências. Porque se assim não fosse, não teríamos 10.300 idosos a viver sozinhos. Não teríamos milhares de idosos em situação de pobreza e muitos deles a terem de escolher entre fazer compras no supermercado ou comprar a sua medicação. Não teríamos mais de 1.000 idosos em lista de espera para um lar e não teríamos mais de 73 mil pessoas em risco de pobreza. Nem teríamos 118 mil atos médicos, incluindo mais de 20 mil cirurgias em lista de espera por realizar. Esta é a realidade da nossa região. Isto é motivo de orgulho? Não é. Só se for apenas e única exclusivamente para quem nos governa. Fala o Governo Regional no apoio por vias de um simples complemento às ajudantes domiciliárias como medida para ajudar a população idosa, mas ignora a necessidade de contratar mais ajudantes para suprimir as graves necessidades que existem atualmente quando uma ajudante tem à sua responsabilidade 7 e 8 utentes por dia. Fala o Governo nos apoios à agricultura, mas não diz que se preocupa mais com a gestão interna da GESBA do que os apoios aos bananicultores. Quando se paga 30 cêntimos por quilo de banana para ser vendida a 2,99 € em alguns supermercados no continente. Temos um Governo Regional que não quer baixar o IVA para não perder receita, porque quer manter os milhões de apoio às sociedades de desenvolvimento tecnicamente falidas. Desta forma, não pensa em ajudar a população, mas em manter o apoio a interesses instalados e que se arrastam há anos mesmo. E a prova disso é quando, em 2012, o então Presidente do Governo, Dr. Alberto João Jardim, emprestou, por resgate do PAEF, o equivalente a 259 milhões de euros a estas sociedades públicas. Em 2015, num período em exercício de funções de gestão, o mesmo Dr. Alberto João Jardim voltou a emprestar mais de 50 milhões de euros a estas sociedades que foram consideradas falidas pelo Tribunal de Contas e a sua extinção foi proposta pela Inspeção-Geral de Finanças já em 2012, ou seja, há 10 anos atrás. Hoje, continuam tecnicamente falidas com uma dívida de 193 milhões de euros. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Secretários, o JPP apresentará mais de 2 dezenas de propostas a este orçamento que visam aumentar o poder de compra dos madeirenses e aumentar a autossuficiência regional, em especial do setor primário, como a agricultura e a pecuária. Propostas que também pretendem melhorar a resposta no Serviço Regional de Saúde, no que compete à redução das listas de espera de atos médicos. Propostas que levam à redução efetiva da despesa governativa, visando níveis de eficiência e de poupança transversal a todos os departamentos do Governo. Para aumentar o poder de compra da classe média madeirense, o JPP propõe a alteração do IRS, de modo a aplicar o diferencial fiscal permitido por lei, relativamente ao território continental, para no máximo de 30%, para o quinto escalão, reduzindo gradualmente o diferencial fiscal para os restantes escalões. Ainda na senda de aumentar o poder de compra e fomentar a economia, em especial do setor primário, o JPP irá propor uma alteração ao IVA, de modo a reduzir a taxa reduzida do IVA em 1 ponto percentual, passando-se de 5% para 4%. Uma diferença que terá repercussões em muitos bens essenciais que são comprados com muita frequência pela população. Recorde-se que a proposta de orçamento prevê arrecadar mais de 19 milhões de euros de receita de IVA, um valor que permite uma folga orçamental para a implementação desta medida. Entre as várias propostas que visam melhorar as condições de serviço público de saúde, defendemos um reforço de dotação orçamental para o combate às listas de espera das cirurgias em 3 milhões de euros. Um aumento substancial quando comparado com o valor previsto para as duas medidas do Governo, nomeadamente para a recuperação de cirurgias e restante atividade clínica.
Por forma a criar folga orçamental para acomodar as despesas extraordinárias, o JPP propõe um corte em despesas supérfluas, vulgarmente apelidadas de gorduras do Governo, por via do Programa de Redução da Despesa Pública, que visa uma redefinição de obras absolutamente necessárias ao desenvolvimento regional, redução das empresas públicas às áreas estratégicas, bem como a alienação de imóveis públicos atualmente sem utilidade. Como forma de promover a agricultura regional e ajudar os agricultores, com particular destaque para os produtores de banana e os produtores de cana-de-açúcar, o JPP defende o aumento do preço fixo da banana pago aos bananicultores e o aumento do valor pago por quilho aos produtores de cana-de-açúcar, porque não são uns míseros 2 cêntimos prometidos pelo Governo Regional que irão ser suficientes para ajudar os agricultores a fazer face à subida dos preços dos adubos e outras despesas inerentes à produção destes produtos. Permitam-me que, para terminar, diga só que o JPP não está, nem nunca esteve contra o investimento público. Defendemos, sim, que este deve pautar-se pelo rigor e transparência e de acordo com as prioridades para o bem de toda a população e não apenas para os interesses de alguns, ou melhor, para alguns interesses instalados e que já se arrastam há muitos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP.